O rock brasileiro tem espaço certo aqui na Start TV. Curiosidades, lançamentos, sucessos, shows e entrevistas. Made in Brasil. Made in Brasil. Na apresentação do historiador musical Marco Antônio Ribeiro. Hello, baby! Muito bem, essa é a primeira edição do programa Made in Brasil. Você está aqui assistindo na Start TV, está tendo o privilégio de ver a primeira edição, número 0 do programa Made in Brasil. Você já conhece o programa de rádio, agora você pode ver a minha cara feia todos os dias, é isso mesmo. E para essa primeira edição do programa Made in Brasil, que para quem não conhece ainda, é o programa que traz a música independente, mostra a música independente, mostra a cara da música independente. E para quem pensa que o rock brasileiro, a música brasileira jovem, morreu aí lá nos anos 80, nos anos 90 com os Raimundos, com o RPM, está muito enganado, tem muita coisa boa para mostrar para vocês. E o Made in Brasil levanta essa bandeira, trazer música boa para você curtir e principalmente conhecer e apoiar. E primeiro, nesse primeiro programa, eu trouxe aqui um velho conhecido, um velho amigo que eu já sou fã há muitos anos, que já fez o nome dentro do cenário roqueiro do Amazonas, tem muita história para contar e até escreveu o livro. Olha só, nós vamos conversar hoje com um grande amigo meu, que é o Bosco Leão, da Chá de Flores. E antes de qualquer coisa, nós vamos ouvir um dos maiores sucessos da banda, Made in Brasil no ar, Chá de Flores! Luciana, as dores passam e as feridas cicatrizam. Não existem mais respostas, nem jardins de flores vivas. Luciana se perdeu em suas loucuras, me jurou amor eterno e me mostrou o seu inferno. Sentada na calçada, ela é uma pobre menina, enforcando as suas Barbies, injetando heroína. Luciana quer comprar minha alma, mas minha alma não tem preço. Sua vida está marcada e perdeu meu endereço. E Luciana se perdeu em suas loucuras, me jurou amor eterno e me mostrou o seu inferno. No seu aniversário comprou velas coloridas, queimou todos os presentes, tomou drogas depressivas. Seus olhos imaculados, tão tristes e platinados, estão mortos, enterrados na parede do meu quarto. E Luciana se perdeu em suas loucuras, me jurou amor eterno e me mostrou o seu inferno. Luciana se perdeu em suas loucuras, me jurou amor eterno e me mostrou o seu inferno. Muito bem, estamos estreando aqui, arrancando o Cabaço Start TV, esse programaço que vai dar o que falar, sobre a direção do Marcos. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Bosco Leão
no violão, guitarra aqui, o Deus Dedite, nosso amigo Pita, voltou pra banda. Oferecimento Colírios Tobias, o único colírio que realmente clareia o olho do seu toba. Muito obrigado, Marcos. Oi, esse é a banda Chá de Flores. Banda Chá de Flores que já está na estrada pelo menos aí uns 30 anos. Vamos já falar sobre isso. Mas antes eu quero agradecer ao Bosco. Obrigado por comparecer a esse programa de estreia. Numa sexta-feira 13, bicho. Tem esse problema com sexta-feira 13? Eu não. Não, eu também não tenho esse Aliás, problema. esse negócio de dizer que gato preto não, pelo menos, isso é racismo com os animais. É verdade. Racismo com os animais. Estamos aqui também com o Deus Dedite, também conhecido como Pita. Isso, beleza. Prazer estar aqui com vocês, hein, nessa estreia. É um Guitar Hero, né? Tu toca baixo, na verdade o Pita começou tocando baixo, ainda na Território Nacional, mas ele me mostrou o primeiro dote dele de instrumentista em 1995. A gente já se conhece há muito tempo. No século passado. No século passado e tal. Aí depois quando eu voltei de viagem, eu passei 2 anos fora de Manaus, ele já estava tocando baixo e muito bem. Já tocou baixo na verdade, dizem que todo baixista é um guitarrista frustrado. Né? Dizem isso. Dizem. É isso mesmo? Em várias, inclusive em várias entrevistas que eu fiz, inclusive com bandas punks, os caras falavam, eu escolhi baixo porque só tinha 4 cordas, é mais fácil de tocar. Então, enfim. Mas, Bosco Leão... Faça uma porra. Bosco Leão, antes de entrar propriamente na conversa que eu quero ter com vocês hoje aqui, eu queria que você fizesse aí um apanhado, um resumo da história da banda Chá de Flores, para os ouvintes, inclusive, que não conhecem a banda, né? Porque esse programa está indo para todo o Brasil, para todo mundo, não é só local, nós estamos falando do Amazonas, Manaus, mas o Made Brasil é conhecido no mundo todo, em vários países, então, se apresente para os... Agora são telespectadores, né? Eu ia falar os ouvintes, porque são 30 anos de rádio, mas se apresente para os telespectadores do Made in Brasil, Chá de Flores. Como que surgiu a banda? A banda a banda nasceu no aniversário do Lobão e no primeiro ano sem Renato Russo, dia 11 de outubro. Olha só. E eu nem sabia disso. Você não sabia que 11 de outubro também é aniversário de John Lennon. Olha só. Nasceu no 9 de outubro, desculpa. 11 de outubro. Mas 9 é bem pertinho, né? É pertinho, é bem próximo. Pois é, aniversário E 10 de Lobão. outubro é aniversário da Bruna. Já aproveito e faço um merchan aqui da Bruna, que é a nossa RP do programa, né? E meu amor também. Vamos lá, agora continua. Beijo pra Bruna. Então, aí nasceu numa festa... patrocinada em homenagem à Legião, 1 ano sem Renato Russo, dia 11 de outubro, aniversário do Lobão. O Mandrake, que Deus o tenha, nos deixou e tal. Antes de ele morrer, a gente ainda teve uma briga, mas a gente já fez as pazes. E ele fez uma festa onde estava cheio de flores no chão, fotos da Legião por todos os cantos, ali no Bar da Marília, o Baby Top, que é um bar tradicional dos anos 80 de rock, parece que fizeram um filme sobre isso. Sim. Né? Bem dinossauro mesmo. E aí tocou nessa noite Espantalho e Olhos Imaculados. A Espantalho tinha acabado de estrear também. E aí nasceu a Chá de Flores, que foi ideia do Tito, porque ele viu flores no chão, a gente estava bêbado naquele estado, e ele disse, o nome da banda vai ser Chá de Flores, e colou. Então, desde lá, a gente vem trabalhando. Nessa época eu já o conhecia, mas ele não era da banda, ele tinha uma banda chamada Território Nacional, o Pita e tudo, e a banda tem 26 a 27 anos, eu não sou muito bom em matemática, mas eu acho que foi a banda que mais teve gente que passou, e pessoas importantes. Outras desimportantes passaram na banda também, mas faz parte da vida. Faz parte da vida. Parece o Made in Brasil. Aliás, para quem não sabe, o programa Made in Brasil é uma homenagem que eu fiz lá há muito tempo atrás, quando começou o programa, em homenagem à banda Made in Brasil do Oswaldo e do Celso Vecchione, que eu sou muito fã desde sempre. Então, nós fizemos uma homenagem batizando o programa como Made in Brasil. E no Made in Brasil passaram trilhões de pessoas, são mais de 500 ex-integrantes, então a Chá de Flores está nessa vibe aí. Mas o lance interessante das flores, né? Porque alguns clipes, tinha um clipe da Legião Urbana, eu acho que, se não me engano, não lembro, mas tinha bastante flores
Mas vocês provavelmente estavam Aquela cheios que de... ele canta, venha, Pois é, meu coração exatamente. está... O clipe tinha bastante flores. É. E provavelmente vocês estavam cheios de batida de mangarataia, né? Que era a especialidade Da do Big casa, Top, né? do Big Top. Muito legal, cara. E desde então, são quantos discos? 3 álbuns, Eu tenho todos aqui. 2 demos e centenas de shows. O primeiro álbum mesmo, Pelo Valores da Terra, o Capa Vermelha, ele foi o que mais tocou em rádio. E a gente foi a primeira banda na história do rock amazonense a ter, de um só disco, 4 músicas em rádios FM. Foi um marco. Foi Luciana, Maria Fernanda, Bela Adormecida e Aquela Coisinha. E só não tocou Super Mouse porque na época eu não sabia trabalhar com produção. Eu poderia ter diminuído só para rádio, que a música é muito grande, para tocar. Porque é uma música que realmente surpreendeu a gente, porque quando a gente faz show, é uma música que a galera canta muito. Porque a galera conhece mais Luciana, Maria Fernanda, mas Super Mouse, por curiosidade, foi uma coisa curiosa. Teve um show que a galera cantou em peso. Eu acho que foi aquele show que o Zezinho Corrêa, que Deus o tenha, arranjou pra gente no Sesc lá. E foi bem legal, assim. E esse primeiro disco tem aqui, eu estava relembrando, que eu tenho todos os discos da Chá de Flores, que está aqui no baixo o nosso querido Sandro Abecassis. O Sandro Abecassis, um magrelo. Caiu de paraquedas. Né? Caiu de paraquedas. Ele é muito fã dos Beatles, como eu, né? Então ele tem um baixo parecido com Paul McCartney. Não tinha, não sei. Era para ele estar na banda até hoje, mas ele deu mancada. Eu conto isso no meu livro. Tá no livro, tá tudo no livro. Vamos falar do livro. Agora, o que me porque chama ele é um bom atenção, baixista, viu? Ele é um excelente baixista, tanto quanto o Peter, ele toca bem. Porque ele emagreceu um pouquinho, né? Então ele já não consegue carregar o baixo com tanta Meu eficácia, Deus. né? Então ele sumiu, né? Por isso que eu nunca mais ouvi. Eu acho muito legal essa capa. Tu contas no livro sobre essa capa, né? Do meu quarto. É a capa do quarto do Bosco, que tem uma máquina de escrever. Onde eu escrevi meu livro. O Lucas vai colocar aqui na tela aí a capa do primeiro disco para vocês darem uma sacada. É muito legal. É um guarda-roupa, uma cômoda? É uma cômoda que eu guardava minha roupa quando eu tinha... Guardava minha roupa quando eu tinha 4, 5 anos. Olha só. É bem antiga mesmo. Hoje já não existe mais. Muito legal. Mas tu ainda usa a máquina de escrever, não, né? Não, a máquina de escrever é relíquia que eu guardo. Essa máquina de escrever, eu escrevi meu livro, escrevi minhas músicas, eu não tinha computador. Não existia nessa época, né? Agora, falasse agora sobre alguns hits que tocavam nas rádios dos anos 90. Início dos anos 2000. Início dos anos 2000. E eu acho muito interessante a tua maneira de escrever. São letras, algumas são quilométricas, né? Eu lembro que ficou muito marcado na minha cabeça, já que a gente falou em Legião Urbana, ficou muito marcado na minha cabeça na época que foi lançado o Faroeste Caboclo, a música nas rádios, quase 10 minutos de música, e todo mundo sabia cantar de cabo a rabo a letra inteira, quilométrica. 9 minutos. Os caras da época das gravadoras não acreditavam nisso, né? Não acreditavam que o público ia cantar a música junto, e principalmente não acreditavam que tinham que tocar essa música nas rádios. Acabou tocando, né? E quais são as tuas inspirações, assim, como estamos falando de letras, quais as tuas inspirações principais para escrever essas letras loucas aí? Quando eu estava morando em Brasília, em 96, foi a época que morreu o Renato. Nessa época eu estava começando a aprender a tocar guitarra e violão para valer, porque eu tinha que compor, aprender a compor, e eu compus uma música que depois eu toco, se chama Névoa de Hortelã. E eu percebia eles são Lobão, Renato Russo, Humberto Guess, que esses caras, o pessoal do Barão, tudo. Os anos 80 é a minha maior referência, porque é em português. Então, eu via as letras dele e não é que eu tentava imitar. Eu seguia, eles me apontaram um caminho. E esse caminho eu segui. Mas, por exemplo, algumas músicas eu aprendi que elas poderiam ser menores. Só que eu gosto de contar história. Então, por exemplo, Maria Fernanda foi condenada dentro da banda na época, porque é muito grande. E acabou se tornando um hit. São aqueles acidentes do rock and roll, de composição, que dá certo tudo. Entendeu? As notas das músicas da Chá de Flores são fáceis. Com 3 notas, toca elas todinhas, mas elas são quilométricas. Hoje eu estou começando a me policiar disso aí. Mas as inspirações vêm daí, dos anos 80. O Vida Bandida do Lobão foi um disco que me deu muita, mas o Vida Bandida, aquele que tem o disco do Faroeste Caboclo, esqueci o nome. O terceiro disco, né? O terceiro disco. Que País é Esse? Que País é Esse?
E o terceiro disco dos Engenheiros. Foi os discos que mais me deram inspiração para eu compor. Então, acho que vem daí. Aí outra loucura mesmo, a gente bêbado, voltando para casa, ele morava lá perto de casa, né? E aí a gente voltava bêbado e compunha, escrevia, usava a inspiração para escrever. O Pita já é um velho conhecido da banda, inclusive gravou o último disco da banda, Fala aí, Pita. que é Com a Língua Envenenada Entre os Seus Dentes. Vamos mostrar aqui esse disco. E Pita, Opa, tu é fã da Chá de Flores também, né, bicho? sou muito fã. Antes de entrar na banda, já acompanhava a banda? Já eu ficava ouvindo as músicas, né, e tentando aprender os acordes para Uma música tão fácil de tocar. finalmente fazer o teste. O Bosquinho fez o teste comigo, foi engraçado. foi Foi mesmo. nesse quarto aí dele. Aí eu levei minha guitarra que eu tinha acabado de comprar É. para fazer esse teste e ver se Eu fui nervoso. passava na banda, né? Aí foi engraçado fazer um teste para entrar na banda. Mas legal, cara. E assim, a fonte de inspiração é o quarto do Bosco, aí foi altas composições lá dentro do quartinho apertado, mas era aconchegante, né, Bosco? É. Vocês eram... Principalmente vocês são- para os grupos. Os grupos, né? Nem vou entrar nesse mérito. Mas vocês são parceiros musicais já há quanto tempo? Muito tempo, né? Desde, último disco lançado foi em 2014. Desde quase 10 anos já, né, bicho? Passa Mas muito rápido o antes tempo. essa parceria já existia, né? Já existia, pelo menos há uns 10 anos antes. 10 Então faz anos pelo antes. menos 24 anos. Não, mas foi em 94 que eu conheci, 95. Olha É. só, 95 para cá... Eu morava lá outro perto de tempo. casa, também facilitava. Morava no Japim também, né? Japim. Mas tu não está nesse segundo disco, né? O filme e o vinil, né? O filme e o vinil, que é um disco sensacional. O também melhor da Chá disco de da Flores. banda, na minha opinião. Eu também gosto muito desse disco. Não estava ainda nesse Não disco, estava, né? não estava. Mas acompanhava, né? Acompanhava. O som, os shows, a gente estava sempre junto com o Bosquinho aí. Tentando entrar na banda, né? Tentando entrar na banda. Conseguiu. Impressionante, né? Se você acredita, você consegue. Isso é muito importante. O universo conspira, né? Inclusive, a gente estava falando aqui antes de entrar no ar sobre a Sexta-feira 13. O programa está vindo aqui com esse negócio da Sexta-feira 13. Nós falamos logo no início, né? Mas tem muita coisa mística que acontece na nossa vida que a gente não dá muito valor, então, que a gente não percebe. Mas é interessante saber que uma das coisas que eu acredito muito, e não tem muito a ver, até tem, com o Paulo Coelho, lá eu ia falar exorcista, no Alquimista, né? Que realmente, se você acreditar numa coisa, se você querer uma coisa com muito empenho e se dedicar, você consegue. Consegue, é inevitável, sim. é inevitável. Consegue. Mas pegando esse A gancho... única coisa que ninguém conseguiu nos anos 80, eu acredito que tu queria também, era traçar a titiolina. Mas aí eu também... E olha que a gente tentou. A gente fazia força no banheiro, mas não rolou. Titiolina. A titiolina não Se você rolou. não conhece Titiolina, procure lá no Wikipédia. Eu não vou falar. Foi a garota mais linda dos filmes pornôs. Não, eu sempre fui fã da Brigitte Bardot. Também. Eu sou uma coisa mais clássica, entendeu? Não a Titiolina, mas a Brigitte Bardot. Mas, enfim, pegando esse gancho, eu posso te perguntar o seguinte, os anos 90, na tua opinião, foram os melhores para o rock produzido em Manaus e no Brasil, ou principalmente em Manaus, na tua opinião? Nos anos 90? Eu tenho um amigo meu que ele é da geração 90, entendeu? Eu falei para ele, olha, a tua geração 90 foi a geração que ainda pegou o resquício dos anos 80, que os anos 80 pegavam o resquício dos 60 e 70. Então vocês tiveram sorte de, nos anos 90, ter surgido aquela onda do Nirvana, por exemplo. E no Por onde? Brasil, do Raimundos, do Chico Sainz e Companhia Limitada. A partir do início dos anos 2000, ainda durou muito. Então, essa época aí já existia Chá de Flores, as outras bandas de Manaus, pelo Valores da Terra, a Território Nacional, ele já tocava, mas começou a ser produzido a partir de 1999 para cima. E foi quando Manaus começou a ser vista pelo Brasil, pelo problema geográfico, tudo, veio o Valores da Terra, os radialistas começaram a tocar, as televisões e os jornais impressos começaram a colocar a gente em evidência. Então, aquilo foi o boom do rock. Teve antes da gente outras bandas importantes, mas o que abriu a cancela mesmo, que eu conto no meu livro, foi o Fronteira Norte, o primeiro Fronteira Norte, que foi uma espécie de Woodstock tupiniquim nosso. Então, a partir dali, o rock local, manauara, amazonense, começou a ser visto dentro da cidade e fora. Só não progrediu a partir de 2008, 2010, porque aí o mercado fonográfico mudou, a tecnologia avançou
E aí ficou aquela... Se para as bandas que estavam em evidência a nível nacional foi difícil, imagine para a gente, né? Porque sempre fomos independentes. Tudo. Então, é um leque de situações. Mas eu acredito que foi aquela geração de Manaus, de banda dos anos 90, que apareceu no início dos anos 2000, que começou realmente a mostrar o que era o rock amazonense. Inclusive, já que o Bosco citou, ele inclusive trouxe, ele escreveu esse livro sensacional, Rock Baré, Memórias de um Roqueiro na Selva, Bosco Leão. Sensacional, já li esse livro 3 vezes, bicho. 3 vezes eu li esse livro, porque eu gosto de comentar nos meus programas de rádio sobre curiosidades, sobre os músicos, sobre as bandas, etc. Isso aqui é um achado. E está muito baseado nos anos 90 isso aqui, né? Aliás, praticamente todos nos anos 90. Ele né? é cronológico, ele é de 1990 a 2012, entendeu? Tem um filme também, o Rock que o Brasil não viu. Sensacional. Que, na verdade, eu ia lançar o livro antes. Eu acabei lançando o filme antes do livro. Mas deu para a galera entender, entendeu? Hoje eu acho que ele é uma das pessoas que... As pessoas que querem saber um pouco mais como iniciou, o meu livro é um. Eu estou sabendo que tem pessoas que estão escrevendo livros sobre isso. Que bom. Tomara que venha mais, entendeu? Já tem filmes, além do meu, Rock Brasil não viu, sobre rock manauara, sobre a época que o Sepultura veio ainda, quando não era famoso. Parece que é a Força do Norte, que é só sobre metal de Manaus, entendeu? Então, assim, Manaus começou a ser vista o que já era antes. Manaus sempre foi uma cidade de rock underground. O Sepultura veio para Manaus quando não era famosa nem em São Paulo, entendeu? Já tinha disco do Sepultura rodando aqui em Manaus. Então, sempre foi uma cidade roqueira. Só que nós não temos um mercado aqui. Um mercado fonográfico, de radiodifusão, de televisão, de mídia em geral. Então, entendeu? Infelizmente, é uma cidade de 3 milhões de habitantes, as pessoas consomem rock, já veio o Iron Maiden, vai vir o Guns N' Roses, já veio o Dire Straits, né? Parece que veio... É um pedaço da Um pedaço e tal, mas assim, no geral, Manaus é uma cidade que consome rock, só que ainda é no mundo underground. Só que eu acho que é o maior underground do norte do país, ao meu ver, entendeu? Ao meu ver. E esse livro aqui, ele é uma forma de as pessoas saberem o que aconteceu realmente, isso na minha visão de primeira pessoa no singular, né? Eu estava lá, eu vi, então eu vi o festival da UFAM, por exemplo, infelizmente acabou, mas era um festival de rock, né, Pito? É o FUM, né? Se tornou um festival de rock pelas bandas de rock dos anos 90, que era só MPB. Eu assisti Ira lá, assisti muita coisa. O Flávio Venturini, eu lembro do Flávio Venturini, eu lembro. eu lembro do Flávio Venturini. Eu conversei com o Flávio Venturini na época. Um privilégio que você tem. Mas, olha só, é interessante falar isso. Antes de a gente tocar mais uma música aí, vamos tocar mais uma, explorar um pouquinho, né? A Chá de Flores está aqui, né? Então eles vão tocar ao vivo pra gente. Já falei pro Cid, por mim eu moro aqui. É agradável. Tem banheiro, tem tudo aqui, pô. Mas antes de a gente entrar na próxima, pegando esse gancho do teu comentário, na tua opinião, o Pita também pode se manifestar, certo. Afinal de contas é um cara que está inserido dentro do cenário. Por que o rock do Amazonas nunca estourou no Brasil? O que falta? Eu fico me perguntando, como eu recebo muito material, contatos de muitas bandas no Brasil, e outro dia eu estava falando para a Bruna, que me ajuda no programa Made in Brasil, na rádio, eu estava falando... ela me mandou uma banda do Piauí. Cara, eu nunca vi uma banda do Piauí. Aí no outro dia, na semana seguinte, ela me mandou uma banda do Acre. Cara, eu nunca ouvi banda do Acre, mas é interessante. Mas fazendo um apanhado geral, eu que vou muito para o Sul, vou muito para São Paulo e Rio Grande do Sul, bandas do Pará, por exemplo, com uma banda Molho Negro, que é uma banda sensacional, é muito conhecida lá. Aí eu fico pensando, o Nordeste inteiro tem bandas geniais, não necessariamente só de rock, mas música em geral, né? No Nordeste. O Brasil é rico nisso. É muito. Muito rico. Mas eu não vejo acontecer nada do Amazonas. Com exceção do boi bumbá, claro, que é uma coisa folclórica, etc. Mas música, rock, por exemplo, ou qualquer outro estilo, não necessariamente no rock, eu não vejo acontecer no Sul. Por que isso? Antes tinha aquela coisa do Manaus é muito longe, é uma ilha e não sei o quê. Hoje, bicho, tá cheio de possibilidades. Por que não acontece? Vai lá, Peter. Eu acho assim, do meu ponto de vista, realmente o Brasil todo, nós temos grandes músicos e grandes bandas, certamente. Eu costumo falar, quando eu converso sobre isso, em dar exemplo Santarém e Belém, né? O nosso estado aqui vizinho. Lá tem músicos
excelentes músicos que até tocam fora do Brasil. E um exemplo também que eu gosto muito de falar e gosto muito dele como instrumentista é o Ney Conceição. Não sei se você conhece o Ney Conceição, que tocou muito tempo com o Sebastião Tapajós, né? O finado, que Deus o tenha, mas músicos nós temos, pessoas talentosas, letras maravilhosas, dentro do cenário de rock, da casa de rock, o estilo de rock, nós temos pessoas, músicos e bandas excelentes. Antigamente a gente tinha essa desculpa da logística, de ser muito longe. Realmente ainda é muito longe ainda, mas talentos a gente tem de sobra. Tenho certeza, e tem muitas bandas que iniciaram, criaram, fizeram um grande sucesso, só que não tiveram as oportunidades que as grandes produtoras se concentram no sul do país, né? Então, assim, mas nós percebemos também que o entorno do Sudeste vieram pessoas maravilhosas, como Minas, como o próprio Nordeste também tem talentos e tem bandas de rock, Distrito Federal também teve grandes bandas. Então, assim, hoje a desculpa de logística não tem. Eu acho que preciso ter alguém com uma coragem e um incentivo e assim e observar que, olha, vou buscar um pessoal dali e vou produzir, vou injetar um dinheiro, vou acreditar no trabalho desse pessoal. E igual como tem talentos de esportistas, né? Que nós temos no mundo todo, e até às vezes a gente encontra uma pessoa no interior do Amazonas que tem um puta potencial para certos tipos de coisa. Teve uma menina que foi para a seleção, pois né? Daqui do Amazonas. Uhum. Então entendeu? é isso. Falta na música isso. Minha opinião é essa, falta uma pessoa que acredite realmente e abrace. E sem preconceito. Eu tenho preconceito. Tenho um primo que tocou na Necrost, o Rodrigo Mosca. Eles tocaram na Alemanha, num festival internacional que tem lá, eu acho que todos os anos, né? Então, olha só. Então, o público do heavy metal mostrando que em Manaus tem talentos. Tanto é que os caras foram para a Alemanha. A Heavy Syndicate toca em países da América Latina, tudo. Mas falta isso. Então é isso. Mas é uma junção também de coisas. Eu acredito que isso, inclusive... Eu concordo com o Pita, tudo, mas tem também... Tem outras coisas também, né? Tem uma história legal desse filme vinil. O Carlão levou o filme vinil, nosso melhor disco, para ser masterizado no Rio pelo Ricardo Suzy. O Carlão, que é o baterista da Essência. Da Essência, que produziu nosso último disco. Ele levou o filme vinil. Ele entregou lá na Companhia dos Técnicos, no Rio, e para o Ricardo Suzy, que é um cara que, quem tem vinil, sabe, produziu, masterizou já Engenheiros do Havaí, RPM, Roupa Nova, o cara é grandioso. E aí ele ouviu o nosso disco e masterizou de graça, o Ricardo Suzy. E aí ele disse, manda ele me procurar e manda a Chá de Flor vir para o Rio, porque essa banda tem tudo para dar certo. Quando eu fui procurar o Ricardo, ele tinha sido preso, porque ele era muito nervoso, e numa briga de trânsito ele alvejou 2 guardas de trânsito e tal. E aí, meu sonho foi o único cara desses produtores grandiosos que ia me dar uma oportunidade. Então, tem um amigo meu que diz sempre isso, né? Que ele diz assim, cara, às vezes, se tiver que ser, vai ser, entendeu? Hoje, às vezes, eu acho que não é mais para ser. A gente vai continuar tocando tudo, fazendo disco, mas hoje a gente entende também que o mercado fonográfico não é mais aquele mesmo. Eu sinto falta do estado físico do disco vinil, por exemplo, que é uma arte, cara. E hoje é muito só de internet, de baixar música, de ouvir, de lançar tudo. Então, não há mais aquela oportunidade que a gente poderia ter tido ainda nos anos 2000. Como o Pita falou, faltou produtores olhar para cá. E faltou gente daqui criar coragem para levar a gente para lá. Como o Mauro Drummond, que é uma briga que eu tenho com ele, meu melhor produtor, mas eu disse, tu conheceu o Ricardo Suzy, tu conheceu as gravadoras, a Sony Music, né? E tu não levou a gente. Então tu perdeu uma grande oportunidade. Talvez ele tenha dormido no travesseiro e pensado nisso. Eu espero. Mauro Drummond também tocava na Essência, na Essência, né? Na primeira formação, né? Meu produtor preferido. O cara é Mauro, muito bom. Bom, vamos ouvir uma música? Olha só. Dá um pause do que a gente está falando, porque tem uma pergunta em cima do que a gente está conversando, mas a gente dá uma relaxada, vamos ouvir mais um som. Agora, é o seguinte, nós falassemos bem no início aí que as músicas, a banda, o público canta junto algumas músicas da Chá de Flores nos shows. Sim. Vou pegar aqui o Rolling Stones. Rolling Stones tem que tocar Satisfaction
todos os shows. O Mick Jagger, em certo momento lá dos anos 70, falou: eu não quero ficar velho tocando Satisfaction até os 70 anos. E até hoje ele está tocando Satisfaction nos shows. Né? E, inclusive, ele está voltando, os Rolling Stones, para quem é fã da banda, está voltando aí com um novo baterista, é claro, né? O Charlie Watts nos deixou. Mas por que eu estou falando dos Rolling Stones? Porque ele tem essa marca, o Jump Jack Flash, o Satisfaction. Qual que é a Satisfaction da Chá de Flores? Não pode faltar em show nenhum. É a Luciana que eu iniciei. Então já tocamos. Já tocamos. Então teria outra. Teria a Jump Jack Flash, por exemplo. Acho que Luciana e Maria Fernanda e tal são duas músicas que eu não posso deixar. Não pode deixar. Então mas vamos um ouvir. recado pro Mick Jagger. Mick Jagger. Mick, enquanto houver vida e você estiver vivo, sempre vai existir emoções. É verdade. Não, e vale para todo mundo isso aí, vale esse para recado. todo mundo. Então vamos ouvir então Maria Fernanda. Maria Fernanda. Aliás, nós ouvimos no início Luciana, que está no primeiro disco, e Maria Fernanda, que também está no primeiro disco. É isso mesmo? É. Poxa, o primeiro disco é cheio de hits, né, bicho? Foi como eu falei, foi o primeiro disco da história do rock autoral a ter 4 músicas só de um álbum. Olha só que E essa é uma delas que a gente vai tocar agora. Vamos lá. Maria Fernanda. Ela acorda todo dia, quase sempre ao meio-dia, e só volta para casa às 4:30 da manhã. Telefone celular, vive sempre ocupado. Seu corpo quente, suado, arde como hortelã. O seu rosto à noite fica com seus olhos maquiados. Faz um espelho vermelho, sua vitrine pro seu fã. Sua agenda é lotada, o seu corpo é marcado. Seu sorriso enferrujado com as cores de batom. Ela dança Spice Girl no espelho. Maria Fernanda não aguenta mais sambar. Ela desfila e tem carreira de modelo e sonha um dia só amar, amar, amar. Maria Fernanda é solitária, não aguenta mais sambar. Sua lista de fraqueza é a sua alta realidade. Não aguenta mais porrada, só espera encontrar que um dia o amor bata na sua porta de verdade. Seus dedos todos queimados de tanto caçar viagem, se esconde nas suas unhas todas grandes coloridas. Seu nariz sempre pra cima, já não tem mais cartilagem. Sua vida já tá gasta, já tá quase esquecida. Ela dança Spice Girl no espelho. Maria Fernanda não aguenta mais sambar. Ela desfila e tem carreira de modelo e sonha um dia só amar, amar, amar. Ela desfila no asfalto com sua bota alta de couro. Ouve Spice Girl direto, tem também leite de ouro. Na avenida badalada, encostada ao para-choque, ela espera algum trouxa pra aplicar um grande golpe. E na volta para casa de manhã, já quase tarde, chora sua triste peregrinação de vaidade. Ela dança Spice Girl no espelho. Maria Fernanda não aguenta mais sambar. Ela desfila e tem carreira de modelo e sonha um dia só amar, amar, amar. Ela dança Spice Girl no espelho. Maria Fernanda não aguenta mais sambar. Ela desfila e tem carreira de modelo e sonha um dia só amar, amar, amar. Oh yeah, Maria Fernanda,
Spice Girl. Foi baseado em alguma pessoa que conheceu? Você não precisa falar, se não for um negócio meio... A Luciana eu conheci. A Luciana é uma música que eu fiz com o Sandro Corrêa, o Sandro Nine, que já passou pela banda. Sandro Nine, que é da Espantalho, não? Não, ele fez uma música com o Espantalho, que foi Red, mas ele fez, depois que ele saiu da Chá de Flores, ele fez uma banda chamada Nicotines. Ah, Nicotines. Foi o Sandro que regravou uma música tua, Hortelã? O Neva de Hortelã, quem regravou foi o Marcos, da Espantalho. Marcos Terra Nova. Ele regravou uma música chamada, que a gente gravou na demo, que era do Luigi, porque é tudo entre amigos, né? É verdade, eu tô da anotado Senta Pua, chamada Antes do Inverno, que não é essa. É outra que eu cheguei a gravar na demo ainda, que eu pretendo regravar ela mais em estúdio mesmo, aquela produção. E a Maria Fernanda, Luciana, ele trouxe já 70% pronta. Era uma namorada dele, que eu vim descobrir mais tarde, que ela estudava comigo. Marcos, mesmo? E chamava Luciana. Chamava Luciana. Porque geralmente os caras, ela não gostou muito, disfarçam não. o nome, né? Porque ao invés de disfarçar o nome, a música toda combina com uma certa pessoa, mas o nome é outro. Ela namorou com a banda toda, só com vocês dois? Ela ficou brava com ele, né? Porque ele foi se gabar que ela fez a música, que ele fez a música pra ela e tal. Aí eu falei, olha, não grila com isso, não. Faz de conta que é uma homenagem e pronto. Agora, essa Maria Fernanda... A Maria Fernanda eu fiz... Eu tanto ouvi Jorge Cabeleira, e o Jorge Cabeleira gravou... Jorge Cabeleira. Produzido pelo Frejá, na época. E ele regravou uma música do Luiz Gonzaga, que ela só pensa em namorar. E eu estava ouvindo um disco chamado 509E, do Dexter, produzido pelo Racionais, que é um disco muito bom. Eu já ouvi. E eu estava ouvindo esse disco. E aí... eu disse, cara, eu vou começar a fazer uns rap. Foi aí que eu fiz o filme Vinil e comecei a cantar Maria Fernanda em cima do Luiz Gonzaga. Olha só, que legal isso. Ela só pensa em namorar, Maria Fernanda é solitária, não aguenta. Eu falei, porra, vou fazer uma música... Tem tudo a ver, na verdade, né? Aí a Madonna apareceu com dente de ouro num clipe, as Spice Girls estavam em evidência. Tudo, e as meninas estavam usando o piercing no umbigo com o celular na cintura. Isso foi na época do Macintosh. Isso tem tudo no livro. O Pita estava levando as meninas para o quarto para dançar no espelho e tal. Eu falei, então, cara... Olha só, é muito interessante essa maneira como... Sopa no mel. É o cotidiano, né? É o cotidiano, as coisas que a gente observa que serve de matéria-prima para escrever essas letras, né? Muito legal isso. E eu estava ouvindo aqui, acompanhando na letra aqui no encarte, e me lembrou que o conceito da música me lembra uma outra música que foi feita muito mais adiante nem tanto, acho que lá para o ano 2000, 2001, que é uma composição do Alvielli, que gravado pelo Capital Inicial Natasha, que tem um conceito parecido com a Maria Fernanda, né? No livro eu falo o seguinte, a gente teve dois problemas, é o problema que a gente estava falando ainda agora, do problema geográfico. Quando eu fiz Luciana com o Sandro, a gente, cara, isso é um grande hit. Quando a gente pensou em lançar a música, ainda na voz dele, surgiu a música do Los Hermanos, Ana Júlia. Aí eu falei, eu acho que a gente acabou de se fuder. Porque vão achar que a gente está copiando os caras. E a gente nem ouvia Los Hermanos, entendeu? Aí eu fiz Maria Fernanda. E nessa época eu não estava ouvindo banda nenhuma, porque eu não queria me contaminar. Sim. Entendeu? E aí quando eu acabei de gravar a Maria Fernanda, surgiu a Natasha. Aí eu falei, porra, me fudi de novo. Porque vão achar que eu tô... Eu admiro essas bandas tudo, eu sei, mas assim, no geral, por esse problema geográfico, esse lance de não olharem pra gente, muita gente associa que a gente copia e tudo. Não é. Houve essas coincidências tudo, entendeu? Eu imagino que se Maria Fernanda e Luciana tivessem tocado a nível de Brasil, com certeza eu tava morando em Botafogo. É isso. É mesmo? Aliás, muito legal esse teu comentário. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui. Eu me lembrei da música da Plebe Hood, né? Ambição, grana, fama e você. Mas agora, fazendo um parêntese, já depois eu te faço a pergunta que eu quero fazer, pegando esse teu gancho, mas isso não é novidade, porque tem uma coisa que se fala muito, se falava muito hoje em dia, nem tanto, mas se falou muito nos anos 80, lá para o meio dos anos 80, sobre o Cabeça Dinossauro dos Titãs, que teve duas músicas que tocavam muito na rádio, Polícia e Igreja. Inclusive, Igreja teve até um certo boicote das rádios e tal. Cadê o catolicismo? Mas
não é um tema, nenhuma novidade, porque a banda Mercenárias gravou exatamente coisas parecidas. A banda Mercenários que gravou em 84 e o Cabeça de Dinossauro saiu em 86, mais ou menos. Elas tinham a música Santa Igreja e Polícia. Polícia vai, polícia vem, polícia vai, polícia vem. Sim. É muito interessante. E o Titãs depois, Polícia para quem precisa de polícia. É. E todo mundo que conhecia as Mercenárias e o rock underground na época falou, pô, os Titãs copiaram as Mercenárias. Foi, eles sofreram. Só Inclusive que- acusaram de machismo. Só que os Titãs estouraram no Brasil todo e as Mercenárias ficou naquele círculo de São Paulo, né? São Paulo. Uma pena. Mas não tem problema. Aí depois tudo se Dizem que os resolveu. Titãs, que elas eram Titãs de saia. Eu acho que os Titãs são as mercenárias de saia, de calça. Na verdade, Mercenárias, para quem não conhece a banda, Procure- a juventude Procura no atual, YouTube que tem. no YouTube deve ter, com certeza tem, e provavelmente deve ter no Spotify, enfim. Mas as Mercenárias foi a primeira banda punk feminina no Brasil, sensacional. Sandra Coutinho é genial. E eu tive o prazer de assistir Mercenárias ao vivo. E para quem não sabe, o primeiro baterista das Mercenárias foi um cara chamado Edgar Escandurra. Sim, eu ia falar isso. Baterista, ele tocava baterista. O cara quer Mas tudo, eu não toca sabia. tudo, pô. É Pois porque ele não namorava a Sandra Coutinho também. Aí, olha, eu que sou a guitarrista, eu que vou falar, eu que vou cantar. E tá bom, então toco bateria. Não tem problema nenhum. Mas a pergunta que eu te fazer é o seguinte, daquilo que a gente estava conversando, questão geográfica, no história e tal, já pensou em mudar de cidade em algum momento na tua vida? Vou embora daqui, Já. não aguento mais. A melhor saída para Chá de Flores é o aeroporto. Já. O Bosco já foi, né? Eu fui, inclusive. Eu fui. Só que quando eu fui, eu acho que foi meio tarde, justamente pela mudança do mercado fonográfico. Talvez eu vejo assim, na minha opinião. Porque eu fui realmente para o Rio. Entendeu? Procurei Foi lá. em estúdio, né? Foi em estúdio. Eu fui no estúdio da família do Rafael, do João, esqueci, João Araújo, eu acho, que era da IMAI, que ele fez a Deck Disc, Ah, sim. entendeu? Ele e o Rafael, filho dele, do Babacode, se tornou um grande produtor musical. Sim. Inclusive Quando ele produziu o Traje a Rigor. Sim, produziu o Rafael Ramos, não Mamona, lembro agora. o Rafael, que foi do Babacosme. Eu sei. E ele é um lembro. cara, ele é muito... Tem um filme sobre a história da DEC que é muito legal, eu recomendo, tá no YouTube. DEC, para quem não sabe, foi uma gravadora independente que surgiu. Se não me engano, teve distribuição por uma gravadora grande, se não Foi a EMAI. EMAI? Que ele trabalhava na EMAI. Tá, então tudo bem. E aí, hoje, eles são dono da DEC e são dono da única fábrica de vinil. O João, o dono, o pai dele, recuperou. E eu tô saindo do estúdio, do escritório do estúdio, e vai vindo o Rafael. E o Rafael pegou o filme vinil e ele disse, cara, eu não tenho esse disco, mas eu tenho um disco de vocês que é o Capa Vermelha, chamado Chá de Flores, que é o primeiro. Ele disse, o trabalho de vocês é excelente, só que a gente simplesmente está numa crise de mercado fonográfico, entendeu? Deixa aí, pode ser que um dia a gente olhe para vocês. Foi o que eu ouvi. Entendeu? Então, assim, eu entendi até o lado dele. Mas, no geral, é como o Pita falou, falta o pessoal acreditar na gente. Eu não digo nem mais na gente, que a gente já tá velhusco. Mas, assim, tem bandas novas em Manaus, que eu já ouvi, que são muito boas, cara. Que veio depois da geração Fronteira Norte. Entendeu? Então, assim, falta um pouco isso. Se um dia a gente chegar a tocar em rádio, mesmo que a gente não esteja em evidência, né, Pita? Já vai ser grandioso pra gente. Ter pelo menos uma música. E a gente tem condições, porque o nosso trabalho ele é pop rock alternativo e ele é bom, ele é um trabalho excelente para tocar em rádio. Tanto é que a gente foi a banda que mais tocou em rádio. Agora falta um pouco de oportunidade, né? De alguém olhar e... que há um certo preconceito também, né? Um jornalista escreveu sobre a gente do filme vinil, ele disse, a gente acha que o Brasil, nós jornalistas, achamos que o Brasil só é o Nordeste, o Sul, o Sudeste. A gente esquece que o Norte também é. E hoje a gente está perdendo uma oportunidade de ter a Chá de Flores em evidência. Foi no dia que eu realmente chorei copiosamente. Porque eu falei, eu sabia que alguém ia notar que o nosso trabalho é excelente. Só que eu desencanei e a gente continua. Vamos ver. Mas, Bosco, eu me permita discordar um pouquinho de ti sobre essa questão das oportunidades. Eu vejo assim, hoje em dia...
as oportunidades elas estão mais em mãos, assim, sabe? Eu Eu acho concordo, assim, concordo. porque era muito dependência lá nos anos 80, 90. Pô, preciso de uma gravadora. E muitas vezes o cara que entrava na gravadora se arrependia. Eu conheci vários artistas que entravam na gravadora, pô, os caras querem maquiar meu som. Então, são poucos os produtores que entendiam como é que funcionava a cabeça do músico. Então, o Luiz Calanca, por exemplo, que é um cara independente da Baratos Afins, que está até hoje aí, Sim. ele entende muito bem essa questão. Mas se colocava o cara numa grande gravadora, o cara toca um som diferente, os caras querem pasteurizar, era o termo que era muito usado, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, os músicos eles têm independência de fazer as músicas de acordo com o que eles acreditam, numa qualidade muito boa, e tem a possibilidade de divulgar. Por exemplo, eu sempre cito uma banda de Natal, Rio Grande do Norte, chamada Far From Alaska. Far From Alaska é sensacional e é conhecida no mundo todo, mas não toca em lugar nenhum. Nem na Kiss, que eu ouço a Kiss, mas não toca em lugar nenhum. Mas hoje em dia existem as possibilidades. É claro, eu a minha querida Bruna conhece muito dessas possibilidades, eu não conheço muito, mas existem bandas, por exemplo, que foram descobertas naquele treco lá no TikTok. O TikTok. Eu nunca ouvi falar. Eu adoro essas coisas. A Bruna me falou, gosta do TikTok? Eu gosto, me dá um. Eu pensava que era o tic-tac, aquela bolinha, entendeu? Não, é TikTok. Não, exemplo, tá? Eu estou dando exemplo. Mas existem outras formas. Então, hoje as bandas estão muito mais independentes. E eu recebo material de muitas bandas que estão muito bem, obrigado, tocando, inclusive fazendo turnê no exterior. Sim. Não se depende mais de Não, gravadoras, de produtores, eu estava etc. falando, que você perguntou se eu... Na época, né? Na época eu procurei sim. Hoje eu sei que não está assim, entendeu? A gente vê os grandiosos como o Humberto Gessinger, o Lobão, o Frejala. Tá tudo independente. Tudo independente. Porque hoje o mercado já é um mercado bem livre mesmo. Só que assim, se a gente lança um novo álbum, é muito mais fácil o Lobão vender do que nós. Porque o Lobão é conhecido a nível nacional. Mas sabe o que precisa o Rock do Amazonas, bicho? De relações públicas. A Bruna é relação pública. Precisa, bicho. Porque porque não, antes de a gente não tem essa bandas, cultura de ter agente para artista aqui em Manaus. Não, é um erro isso. É um erro e é um erro fatal. Porque está perdendo grande oportunidade do Brasil conhecer grandes artistas. Exatamente. O profissional de relações públicas. Eu estou puxando a brasa para a sardinha da Bruna, que é Relações Públicas, ela trabalha com isso. Contrata a gente, Bruna. Contrata. Já anota aí na tua agenda, Bruna. Eu conheço várias relações públicas no Brasil todo. Olha, nós estamos com esse artista tal, ele faz esse trabalho tal, estou te mandando aí o link da música, que é música de trabalho. E assim eles vão trabalhando. Não, o artista fica preocupado em criar, em tocar, e o relações públicas... É como, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, Brian Epstein. É o cara que, se não fosse ele, os Beatles não aconteceriam. Sim. Então, é um grande exemplo que eu dou quando falo de divulgação, relações públicas. Precisa muito disso. Precisa, pô. A gente, como eu falei, em outros lugares do Brasil, até em Belém mesmo, todo artista lá, ele tem um agente. Tem um cara que cuida dessa parte burocrática, que não é o papel do artista, pô. O artista aqui em Manaus, nós... Eu, Pita, por exemplo, a gente é tudo. A gente é o road, né? A gente é o cara de relações públicas, o cara que vai fazer o contrato de shows. Por exemplo, a gente vai tocar no dia 17 de junho, lá no Condado. Quem está cuidando disso é o guitarrista, que é o que tem mais tempo para fazer isso. Então, eu já procurei pessoas para trabalhar com a gente. A gente não tem essa cultura disso. Esse também é um grande problema. Entendeu? Então, assim, acaba que fica por aqui mesmo. Mas não é um problema difícil de ser resolvido, né? Eu acho que para tudo tem jeito. Você poderia resolver isso para a gente, Vamos falar isso em off, né? Vamos mudar de assunto, então. Já estamos falando aqui... 30%. Nós falamos aqui muito de si, e por que não, e por que foi. Enfim, vamos falar umas coisas mais amenas, então. Bruna, anota o telefone depois, né? Anota aí, depois a gente conversa com eu só vou exigir água de coco, Bruna. Só isso, só água de coco. Bom, vamos falar de coisas mais amenas. O que tem rolado aí de novo e de velho? O que rolaria na playlist do Bosco Leão e do Pita? O que vocês estão ouvindo ultimamente? Ou de novo ou de antigo? O que rola no carro de vocês? Eu sou bem... Confesso que eu sou bem nostálgico, assim. Eu estou ouvindo...
Tô ouvindo Beatles, como você. Eu também Olha sou um só. apreciador dos Beatles, porque eu acho que os caras foram e ainda são são completos. Por que eu falo isso? Os 4 cantavam. E é difícil tocar Beatles, porque é difícil ter 4 músicos fazendo as mesmas coisas e tocando e cantando muito bem. Então, ali... Até o Ringo, né? Até o Ringo. Então, assim, como eu sou nostálgico, eu ouço muita coisa antiga, né? Eu gosto por exemplo, estão voltando para a estrada agora, eu ouço muito Metallica, né? Que estão tocando bastante. Fizeram um show sensacional, Tô no 2 dias em Brasil. São Paulo. né? Isso. no Brasil. Dire Straits agora, Legacy, né? Que tem uns 2 ou 3 que tocaram com o Mark Knopfler. Eu tive a oportunidade de ir pro show, né? Aqui em Manaus. E gostei demais. Então, assim, é engraçado também que eu tenho ouvido coisas do meu filho, né? Tenho um filho pequeno e ele tem posto aquelas músicas de criança, de hoje em dia, que é o que a gente está conversando aqui, sobre a mídia hoje, em geral, ela te dá muitas oportunidades. Então, assim, a gente ouve muita coisa que sei lá, os filhos estão ouvindo ou tá tocando, por acaso, numa rádio. Então, assim, mas parar para te mostrar, te falar o que eu realmente gosto, eu não tenho sintonizado rádio, que rádio não tenho ouvido muito, mas é isso aí, Dire Straits a gente ouve bastante. Eu costumo ouvir a gente tocando também, alguns CDs nossos. Então é isso. Na banda, eles são os únicos que ouvem a gente. Interessante, Eu né? não ouço, Porque- eu não me ouço. Eu também. Eu não gosto muito de me ouvir quando eu gravo todos os programas que eu faço, mas não gosto de me ouvir. A Rita Lee... Dá eu uma li- certa vergonha, né, gente? Não sei. A Rita Lee... Ninguém gosta da sua voz. Quem canta não gosta da sua voz. Pois é impressionante isso, né? Impressionante, fazendo um parêntese novamente aqui, eu tô lendo mais uma biografia do John Lennon, e ele tinha uma neura com a voz dele, ele detestava a voz dele. mesmo? Então ele pedia pro George Martin, na época dos Beatles, fazer umas mistureba lá para a voz dele parecer diferente. Você ouve Tomorrow Never Knows, é uma voz diferente, uma voz equalizada, uma voz cheia de efeitos. E só depois, mais adiante, na carreira solo, que ele começou a aceitar a voz dele. A Rita Lee, na biografia dela, ela conta: eu não ouço nenhum disco meu. Olha aí. Porque é uma porcaria todos eles. O Cazuza Todos- falava isso, É. que ele não gostava que ninguém colocasse. Eu também não... Eu ouço assim, quando a gente está produzindo, aí eu tenho que ouvir. Aham. Mas eu pegar assim para ouvir, É difícil. deixa o E Peter que ouvir no tu meu tem- lugar. O que tu tem ouvido, Bosco? Eu tenho ouvido, eu tenho assistido mais filme do que ouvido música, entendeu? E dessa pandemia para cá aconteceram muita coisa na minha vida. Meu pai morreu, o Wilson da Santa Pua morreu, que era um cara que a gente era unha e carne, tudo, entendeu? Meu filho nasceu, tem 2 anos, Joãozinho, beijo pro meu filho, tudo. Houve a minha separação agora e eu saí de casa, então foi um turbilhão de coisas. Então eu parei durante 3 anos, até de compor. Eu cheguei a compor umas 3 músicas. Tem uma que virou um ska, que tem até metais. Que o Luigi, que era da Santa Pua e tocou com a gente, amigo nosso, um cara que a gente adora, mora na Irlanda. Ele está produzindo lá, que hoje fez tudo. Gravou baixo, bateria, tudo. E é uma música, inclusive, eu pretendo lançar aqui no teu programa. Mas é uma música ainda que ainda está na fase embrionária de chegar à produção Arranjo. geral. Eu tenho uma nova que talvez eu toque aqui, não sei, eu estou meio nervoso. Vai tocar. Mas no geral... Não devia ter falado isso. Agora No geral, assim, eu não tenho feito muita coisa e nem ouvido muita música. Aham. Eu ouvi eu não sei nem se o pessoal vai até rir, porque às vezes eu ouço coisas estranhas. Mas no mundo pop, eu tenho ouvido o Harry Styles. Eu acho que ele foi um cara que ele conseguiu chegar lá. Esses 2 pops dele, Adore, por exemplo, é uma das minhas músicas preferidas. Eu falei, mesmo, eu detesto. e eu já acho legal, porque ele chegou a um ponto de mostrar que o pop ainda está vivo. Não, sim, claro. Entendeu? sem dúvida. E o show dele é ao vivo, e só é mulher. E tocam bem pra caralho, entendeu? E a banda dele é muito boa, é bem arrumado e o show dele é excelente. Sabe quem ele me lembra em algumas coisas, alguns conceitos desse que tu está falando, de trazer o pop novamente? É o Justin Timberlake. Me lembra um pouco, que ele era de uma banda que eu não lembro agora o nome, enfim. Era essa... Era uma boy band. Boy band. E aí ele saiu e fez um sucesso muito interessante. Eu gosto muito da sonoridade dele. Eu não gosto muito do Bruno Mars, mas nesse ponto ele, talvez pela mão do baterista, eu vejo assim,
ele fez um grupo e eles têm uma música, eu esqueci o nome, que é uma música que eles tocam em estúdio, aí tem um monte de garotas negras lindas e tal. É uma das minhas preferidas, meu filho adora, até porque remeteu ao Black Soul da época do Michael Jackson. Anos 70, são coisas que eu tenho pesquisado. De rock eu não tenho pesquisado quase nada, entendeu? E eu me afastei um pouco por uma questão de... Eu entrei numa fase de depressão mesmo, entendeu? Eu tô voltando com a banda porque insistiram muito. Vamos já falar disso. Tá aqui na rádio, para mim, sinceramente, eu vou abrir meu coração. Tá aqui na rádio, de volta com o Pita, a gente chegou até a brigar, tudo. Para mim tá sendo uma das maiores felicidades momentâneas. Que bom, cara. E você tem que falar também que tu gosta de brega. O roqueiro gosta de brega. Não, mas eu gosto. Eu gosto demais. Eu gosto do José Augusto dos anos 70. Eu gosto do Odair José demais. Demais. O Odair José roqueiro ótimo. total, o Odair José, né? Sim. Inclusive, ele teve um disco produzido pelos Titãs. Sim. E o último disco dele... O Evaldo Braga. Tá muito rock and roll, tá muito pesado, inclusive. O último disco dele, cara, precisa ouvir, tá muito Esses bom. caras ouviam rock, pô. Esses caras ouviam Beatles, Rolling Stones. Fazer um parêntese, antes de a gente tocar uma música, vamos tocar mais uma, né? Como é que tá o tempo aqui? Acho que vamos estender um pouquinho só. Mas antes de tocar mais uma, quero fazer um parêntese. Isso que tá falando me lembrou uma entrevista que eu fiz com o Falcão. Olha que legal. Falcão. Eu trabalhava num jornal e aí me deram essa pauta, né? Fazer entrevistar o Falcão. Aí preconceito de merda, né? Pô, Falcão, bicho, eu sou roqueiro, eu vou entrevistar o Falcão. Vai entrevistar o Falcão. Acho que era o Simão Pessoa, que era meu editor na época. Aí tá bom, vou entrevistar o Falcão. Fui entrevistar o Falcão, meio né? sem vontade. Sem aquela vontade de entrevistar o Falcão. Entrevistei muita gente legal, e depois entrevistar o Falcão. Mas tá bom. Só que eu quebrei a cara quando eu comecei a conversar com ele, né? Porque o cara é genial, né? Ele começou com o nome dele, eu não lembro o nome real, respondendo minhas perguntas, mas depois ele entrou no personagem Falcão. Ele começou a responder como Falcão. E aí eu já tinha saído da entrevista, e comecei a conversar com ele. Inclusive eu coloquei isso no jornal. Eu perguntei dele, Falcão, me diz uma coisa, o que tu geralmente costumas ouvir os teus discos em casa? Aí ele, eu vou ouvir porcaria. Eu ouço Pink Floyd. Isso me marcou, cara. Pois é. E o cara era genial. Depois eu virei fã do cara, porque eu fui ver as letras dele cheio de ironia, de sarcasmo. E ainda foi produzida pelo Robertinho de Recife. Aí pronto. Aí virei fã total. O Robertinho de Recife produzindo Falcão é genial. É genial isso. Vamos ouvir já ouvimos duas desses primeiros discos. Dá para ouvir uma de qualquer outro desses dois aqui? Dá para ser? Seu coração? Ou o filme vinil mesmo? Não, a gente tem... Porque assim, a gente faz tempo que não toca. Tudo ao vivo, que ninguém combinou nada. Ao vivo, tudo passou aqui. Não fizemos roteiro. Era só ver o meu roteirinho Ele aqui. tem um roteirinho dele, eu acho essa organização genial, que eu não tenho muito. Enquanto ele procura... Alma de Flores. Essa capa aqui é maravilhosa, eu adoro essa capa. Alma de Flores é do primeiro. Oi? Eu adoro essa capa. Sim, essa capa é lá no centro. No centro, né, bicho? Eu com vinil na mão. E isso virou um clipe que eu não sei se tu já viu. Eu já vi. Esse cara sou eu. Eu não sabia que era tu aqui. Eu fui moldar para escolher as fotos, e eram muitas eu andando, e eu vi que cada vez que eu apertava no mouse, esse cara andava. Eu falei, tá feito o clipe. Legal, então cara. Virou um clipe. Muito legal. Isso é lá próximo do Teatro Amazônia, não? Não, isso é quem vem ali da Eduardo Ribeiro para pegar a Getúlio Vargas, que tem no canto a sorveteria lá. Ah, sim, entendi. Naquela parte ali. Vamos ouvir o que então? Super Mouse, não? Super Mouse? Vamos ouvir Super Mouse. Super Mouse, que é a música quilométrica. Quilômetro, mas a gente vai diminuir aqui. Vai dar uma editada. Então tá bom. Olha, Primeira edição do Super Mouse. Super Mouse, Chá de Flores. A noite chega, ela se vai, trazendo os meus delírios e algo mais. Como vovó dizia, meu filho, entra e deita em paz, feche seus olhos, não chores mais. Pra ser sincero, não tem medo nenhum, e no
sem um interruptor. O super mouse na calada vem me salvar, pra que bem cedo eu também possa cantar. E ela se move, ela se move, ela se move, ela se move. Pra mergulhar de cabeça na sua banheira, minha vitrola toca antiga, nuvem passageira. E na TV rolava o filme A Hora do Espanto, e a coisa linda vai a fim, vai tirar seu manto. Perto de casa tem uma floresta, fiz uma prece pra te salvar. Fim de semana eu te faço uma festa e uma música pra gente zoar. No teu inverno todo em preto e branco, tiro seu manto pra te provar. A noite toda é uma criança, pena que a trilha já vai acabar. Pena que a trilha já vai acabar. Pena que a trilha já vai acabar. Ela se move e me comove. Ela se move, ela se move. Pra mergulhar de cabeça na sua banheira, minha vitrola toca antiga, nuvem passageira. E na TV rolava o filme A Hora do Espanto, e a mocinha até que enfim vai tirar seu manto. Pra mergulhar de cabeça na sua banheira, minha vitrola toca antiga, nuvem passageira. E na TV rolava o filme A Hora do Espanto, e a mocinha até que enfim vai tirar seu manto. Oh, Chá de Flores, Super Mouse. Pra quem não conhece, Super Mouse era um desenho que tinha na minha infância. Super Mouse, seu amigo, vai livrar-nos do perigo. Hoje as antigas, né? É, bicho. Dizem que ele era o irmão bastardo do Mickey Mouse. Eu não sei, mas eu gostava Os muito do ratos Super um comem o Mouse outro, é uma e também bagunça. do Bate-Fino. Gostava bastante do Bate-Fino. Sim, o Bate-Fino era legal. É muito Antes, suas balas não me atingem, minhas asas são como uma coraça de aço, né, bicho? legal. Eu tô velho, bicho, eu tô velho. Antes da gente falar da volta da banda, nós conversávamos aqui há pouco, antes de iniciar a gravação, antes de iniciar o bate-papo, sobre regravações. Tu tinha comentado comigo que não gosta muito da sonoridade com a língua envenenada entre os seus dentes. Aí eu lembrei que eu recentemente assisti uma entrevista com o Lobão, e olha o que ele está fazendo, Lobão. Lobão, meu querido Lobão. Adoro Lobão. Ele vai Adoro. pegar o primeiro disco dele, que eu adoro, Cena de Cinema. Eu tenho vinil. Eu também. E ele vai regravar tudinho, porque ele não gosta da gravação daquele álbum, ele vai regravar tudinho. E o que ele fez? Ele foi pegar com o master original os backing vocals da Marina, Do Lulu Santos. do Lulu Santos, do Rich. Do Rich. Então ele pega aqueles backing vocals para colocar na gravação atual que ele vai fazer. Vai ser bem interessante, estou muito curioso para ouvir como é que vai ficar. Curioso. E tu tem uma ideia, esse, por exemplo, com a língua envenenada entre seus dentes, ou qualquer um outro, teria uma ideia assim, de fazer, regravar, ouve o disco assim, putz, eu não gosto muito, eu gostaria de refazer? Eu vou falar por mim, depois eu queria que o Peter falasse. O primeiro e o segundo disco, eu acho que se eu for mexer neles, tal, eu vou tirar toda a história deles, porque eles são históricos, principalmente o primeiro. Os dois, na verdade. O primeiro foi o que mais tocou. O segundo é o melhor. O segundo eu não mexeria nem um pouco, porque realmente foi o mais produzido. Teve a mão, além do Mauro, do Ricardo Souza. O primeiro foi feito ali naquela situação, mas foi um disco que tocou muito, então eu não mexeria porque ele é histórico, entendeu? Já com a língua envenenada de seus dentes, que a gente gravou e foi produzido pelo Carlão, a produção do Carlão é boa, a mixagem do Carlão é boa. O maior defeito do disco foi que a gente não lapidou melhor os arranjos, e principalmente eu assumo essa culpa, eu não lapidei bem
a minha voz na maioria das músicas, entendeu? Porque foi um disco feito nas coxas. Na época a gente fez meio que apressado. Tinha alguma coisa relacionada com alguma data que era preciso ela gravar naquele dia aí, tinha que ser naquele dia. Então tinha um prazo. Isso, tinha um prazo. Se eu não me engano, tinha um prazo. Tinha um prazo e a gente estava... 2014 foi um ano que a gente estava fazendo show praticamente todo fim de semana, entendeu? Então foi um disco que foi realmente nas pressas e se eu tivesse que regravar, eu regravaria, sem dúvida nenhuma. Mexeria nele. Tudo, mas isso aí, não sei, dá para fazer. Mas a minha próxima ideia agora é lançar alguns singles de música nova que eu fiz e tentar transformar esses discos em Ótimo. Mas aí é com você, Marcos. Aí deixa nas suas mãos. Aliás, é minha próxima pergunta. Tem composição na gaveta, então, né? Já comentou aí que tem uma cheia de metais, tá, que vai ter um ska aí no meio? É uma música chamada, que eu fiz com o Luigi no sítio dele, chamada Chá de Flores com Aguardente, que é um ska, já está pronto tudo. Mas, assim, ela tá muito... É a primeira vez que eu vou gravar ska e tem metais mesmo. Então, eu tô ainda achando... Por isso que eu falo, a gente tem que lapidar mesmo. Eu estou achando ainda a minha voz certa para gravar. Entendi. Entendeu? O timbre, né? O timbre. Não tô satisfeito tudo. Mas eu não tenho... É muito remoto isso, viu, Marcos? Porque, como eu estava falando para o Peter no caminho, as circunstâncias vitais da gente mexeram muito com esse negócio de rotina de trabalho. Então, eu precisaria me concentrar melhor, tudo. Quem sabe a gente volte a ensaiar mais, a melhorar mais, entendeu? Por exemplo, esse show que a gente vai fazer é um show que a gente ainda nem ensaiou, cara. Vamos falar sobre isso, então. Vamos falar dessa volta. É uma volta para ficar ou é só um flashback? Não sei, eu não sei. Porque, olha só, tu leu o meu livro. Em 2007, julho de 2007, eu cheguei a anunciar o fim da banda. Entendeu? Aí voltei já em 2010 pela circunstância do filme Rock que o Brasil não viu, que foi o boom. E a gente fez um show que a galera pediu relacionado ao sucesso do filme e eu falei, olha, se o show for positivo, a gente volta e grava um disco, que foi esse aí que o Peter gravou. Aí a gente ficou um tempão e foi a época que a gente voltou a fazer muito show. Era um show atrás, a gente nem ensaiava mais, entendeu? Ensaiava durante o show. Aí veio a pandemia, cara. Aí a pandemia freou e no meio da pandemia veio toda aquela circunstância, a morte do Will, do meu pai e tudo. E aí eu disse assim, cara, se depois da pandemia vocês quiserem que a gente volte, vocês vão organizar. Eu falei pro pessoal da banda, o David, o Erlon da banda. Agora a gente está sem baterista, vai ter um baterista que a gente contratou. Aí eles estão organizando. Se esse show for positivo, aí a gente volta ativa. Até porque eu já chamei o Peter de volta. Aí a gente volta ativa. Mas se não for, porque eu não sei como é que tá, cara, isso. Não sei como é que tá a galera, não sei se a galera ainda gosta da gente, sabe? Aí é um termômetro esse show. Vamos falar do show. Como é que vai ser? Onde que vai ser? Quando que vai ser? Vai ser dia 17 de junho, no Condado Pub. É um lugar novo, aconchegante, bacana para fazer show. Na Alvorada? Na Alvorada, né? O Mauro, que é um dos caras que está organizando aí. O ingresso é R$20, entendeu? Na hora. E a gente vai chamar o Valdemar, que é um cara que ele faz shows de cover de rock em toda Manaus. Tudo. E é um cara que canta bem. Ele vai abrir o show com shows clássicos de Pink Floyd, Dire Straits, Metallica, tudo que é de rock, pop, ele vai cantar e a gente entra com um show dos 3 discos. A gente vai tocar os 3 discos. Aí. Vai tocar os 3 discos? Não. Músicas dos 3 discos? Música dos 3 discos, assim. Então, assim, vai ser um show que vai medir o termômetro de como a gente está em relação a esse público novo e o público da antiga. Entendeu? Porque eu penso assim, se a gente fica em Manaus 27, 26 anos, que é a idade da banda, é normal que muita gente diga assim, eu já vi o show dessa banda 1000 vezes, não quero mais ver, já sei como vai ser. Então, eu aprendi nesses anos todos. Mas eu convido vocês, todos que estão ouvindo a gente, que vão ao show, que a gente vai fazer uma coisa nova, dentro do que a gente vinha fazendo, e, sei lá, eu digo o seguinte, muita gente me para na rua para falar sobre a banda. Muita gente mesmo. É incrível.
Só que eles dizem assim, quando é que vocês voltam? Quando a gente volta, alguns não vão, pô, então eu já não posso fazer nada. Eu não vou fazer show na tua casa, né? A não ser que tu me pague, aí não dá. Agora o Pita pode falar sobre a volta nossa, porque... Pois é, eu fiquei muito feliz quando eu soube, né? O Bosquinho mandou já a divulgação do evento, né? E eu falei, Bosco, aí tu separa mais música aí, um momento para me tocar, né? Aí ele, não, vamos sim, vamos, com certeza. A banda tem pessoas que perguntam por que a gente não está mais tocando e por que junto com a banda e por que a Chá de Flores parou, né? E volta aquela nossa conversa que a gente está tendo desde cedo sobre o profissionalismo, né? Sobre o tal do agente, né? E a figura das relações públicas, porque o artista, o compositor, o músico, ele precisa se concentrar no que ele faz. Então, eu acho que cada um no seu ramo facilita mais e flui melhor. Yeah. Porque assim, tendo uma pessoa à frente, fazendo uma arte visual, fazendo uma produção da pessoa, da pessoa mesmo, produção artística, e tendo uma pessoa à frente de divulgação e de venda do produto, venda do show e de tudo que está relacionado com isso, eu acho que esse o caminho, funciona melhor. E uma das grandes dificuldades que eu ouvi da Chá de Flores, que eu já toco há um tempinho, é em relação a isso. Que a gente não tinha uma pessoa que abraçasse para fazer. E nem tem. Por isso que ele está te convidando. É difícil. Eu não, a Bruna. A Bruna vai... Vamos lá, Bruna. Coitadinha da Bruna, tá cheia de serviço também. E uma frase que eu vi uma pessoa falando, Bosquinho, em relação aos músicos que passaram na banda, né? Os caras chegavam para mim, cara, tu já tá 2 anos que tu aguenta o Bosquinho tocando guitarra. É verdade, né, meu? E aí eu falei assim, herói, né, Pita? A banda Chá de Flores é como se fosse uma prostituta. Ela teve várias pessoas que pegaram a banda, que tocaram. Então, eu acho isso interessante. Então, já convido de antemão aqui todo o público que está assistindo a gente para ir lá dia 17, né? Dia 7 de junho, lá no Condado Público. Prestigiar a banda, o retorno com os velhos clássicos da banda, que tem muitos. Tem muitos mesmo. Agora, além de vocês dois, quem mais está na banda? Não tem baterista ainda? Tem baixista? Não, o baterista a gente já contratou, entendeu? Pode falar ou não? É o Henrique. O Henrique, ele é meio que desconhecido na cena. Mas ele é um bom baterista. Tem o Erlon, que é o baixista. Novos na banda, então. Novos na banda. Agora, o único que sobrou foi o David. O David está desde 2001. Entendeu? É um exímio guitarrista. Ele era baixista, David? Não, ele é guitarrista mesmo. Sempre guitarrista. E aí o Pita vai... O David, que inclusive gravou o primeiro disco. Gravou o primeiro disco. Ele está tocando aí comigo. Você teve... Ele está aqui no primeiro disco, David. Então, assim, tem ele e a volta do Pita. Olha só. Entendeu? Eu vou dar uma ideia para vocês. Não necessariamente agora, mas mais adiante, quem sabe, numa produção melhor. Eu lembro que eu fui apresentar o show no Teatro Amazonas. Foi no teatro? Não lembro se foi no Teatro Amazonas. Acho que foi no Teatro Amazonas. Acho que de 20 anos da Essence. E eles fizeram um show tão legal, trazendo ex-integrantes para tocar. Ficou muito legal. Nesse show. Tu tava? Então, eu apresentei esse show lá. Sim, foi muito legal. E foi muito jóia. Aliás, é verdade, nós conversamos lá nos bastidores. Eu estava nos bastidores. Eu lembro. É verdade. Eu me empanturrando de salgadinho. É verdade, eu lembrei agora. E eles fizeram um show muito legal com a formação atual, depois ia chegando os ex-integrantes fazendo aquela coisa. E no final, todo mundo junto no palco. Ficou muito legal aquilo. Quem sabe poderia fazer uma coisa assim. A volta do Pita. Já é uma coisa. Mas não dá para chamar todos, porque alguns são ocupados e outros não moram nem aqui. Por exemplo, eu gostaria que o Luigi estivesse aqui, entendeu? Mas ele mora agora na Irlanda, tudo, e outros moram em outro estado do Brasil. Mas, assim, também daria muito trabalho, Marco. Não, entendi. Até juntar tudo. Imagino. Eu entendo. Mas deixa de ser uma ideia, né? É uma ideia, né? Quem sabe? O Luigi é que tocava no Sentapurra, né? Eu lembro do Aí Luigi. tocou no Tudo Pelos Ares. Lembrei no ID agora que eu tive uma dificuldade, uma incrível dificuldade para entrevistar o Luigi, que ele tinha uma característica bem peculiar de falar. Então era difícil, né? Exatamente. Luigi, o quê? Ele fala muito rápido. É isso.
Muito legal. Grande abraço pro Luiz. Bom, vamos encerrar, né? Tá na hora de ir embora. Bora. Né? Tá na hora de nanar, mas antes a gente vai fazer mais um som, pode ser? Pode. Eu Agora... queria, antes de encerrar... Antes de Névoa de encerrar... Hortelã, além do... provavelmente com 3 discos gravados não vai ter tempo, não vai ter espaço para cover, mas vai rolar algum ou não? Cover nenhum? Talvez role uns 3 covers, mas quem canta esses covers, porque eu me recuso a cantar cover, entendeu? Não é... Porra, eu adoro as bandas e tudo, mas a Chá de Flores tem essa característica de ser conhecida pelas suas músicas. E é mais de uma, entendeu? Então eu deixo isso pro guitarrista que ele canta, o David. Então talvez ele cante uns 3 covers e tal, para quebrar o gelo, enquanto eu vou tomar uma água, aí eu volto e continuo com o show. Legal isso, legal essa tua posição, porque é uma bandeira que eu levanto sempre falo isso nos programas que eu apresento, essa questão do cover versus o autoral. Em Manaus tem uma série de músicos talentosos geniais, mas toca cover e fica no cover e acabou a carreira conhecido como cover. E não deu a sua mensagem. Acho muito importante isso. Todas as bandas, eu faço questão de ajudar na medida do possível em divulgação, etc. Todas as bandas autorais, eu acho muito importante isso. Mostrar, dizer o que tem a dizer. Né? Eu já sugeri para algumas bandas cover tocar não especificamente só a gente, mas as bandas de Manaus, escolher... Umas as outras, né? Tem umas que... as outras, é ótimo. Tem banda que faz cover da gente, da Chá de Flores. Legal. Eu me sinto lisonjeado, tudo. Mas, no geral, é como você falou, tem muita gente talentosa que poderia estar fazendo o trabalho. Mas, aquilo que eu falei, falta ainda, em termos de público, inclusive, as pessoas entenderem que a gente tem uma cultura rock muito forte e autoral, entendeu? E isso aí, esse é o alto valor que falta, porque é muito fácil eu bater na tua costa e dizer, tua banda é foda, tu é foda. Será que eu dou o valor mesmo? Será que eu compro o teu disco, o teu ingresso? Vai no show. Compro tua camisa, né? Divulgo o teu trabalho. Alguns fazem, mas tem outros que é muita balela, entendeu? Então eu... já vacinadaço e tal, eu sei quando o neguinho tá falando a verdade ou não. Vamos para a saideira? Bora, mas antes de tudo, eu queria te agradecer muito de novo, obrigado, de coração, estou à disposição. Cid Soares, que abriu esse espaço todo para nós. O Cid é um dos maiores comunicadores underground que eu conheço. Ele e o Joaquim Marinho, que Deus o tenha, ele tem uma coisa meio paralela a isso. É verdade. Ele pega todos os ritmos e ele é um bom observador de música para radiodifusão. Eu já conversei muito com o Cid. Então, Cid Soares é um visionário. Muito obrigado, Cid. E depois que eu terminar aqui, você põe na minha conta os R$10 mil. Tá bom? Toca Névoa de Hortelã. Névoa de Hortelã? Névoa de Hortelã, que inclusive, recentemente, no ano passado, eu toquei a versão do Marcos Terranova lá no programa Made in Brasil e ficou muito legal. Ele me falou depois que é a composição tua. É uma música que eu fiz ainda em 96, quando eu morava em Brasília. Quando eu voltei, ele me mostrou Red, que é uma música bonita que ele fez com o Sandro, e eu mostrei Névoa de Hortelã, e hoje ele tomou posse da música. Eu falei, acho que fica melhor contigo, realmente, mas eu vou levar aqui. Red é uma música que está no disco da Espantalho. É outra banda sensacional que vocês precisam conhecer. É uma ode ao acústico, bem, ela é legal. Muito legal. Vamos lá, então. Caminho é ofegante, a alma fica vazia. Nuvens brancas, eu preciso de uma linda melodia. Túnel colorido no abismo da minha visão. Viagem azul e macia, segredos do coração. A melodia chegou, me vejo fundo no teto. Então prefiro não acordar e seguir viagem quieto. Quando o caminho é ofegante, a alma fica vazia. Nuvens brancas, eu preciso de uma linda melodia. No abismo da minha visão, viagem azul
macia, segredos do coração. A melodia chegou, me vejo voando no teto. Então prefiro não acordar e seguir viagem quieto. A melodia chegou, me vejo voando no teto. Então prefiro não acordar e seguir viagem quieto. Quando o caminho é ofegante, a alma fica vazia. Nuvens brancas, eu preciso de uma linda melodia. Túnel do abismo da minha visão, viagem azul e macia, segredos do coração. Oh yeah! Esse foi Muito obrigado, Névoa de Chá de Hortelã. Flores, Névoa de Hortelã. Música que não foi gravada pela Chá de Flores, né? Ou Tá, foi? tá nesse aí, inclusive Nesse com a aqui, participação né? do Marcos. Ah, verdade, Tá, né? Tá aí aqui não tem. Ah, tá aqui. Chá de Flores, sim. com a língua envenenada de seus dentes. Sim, Névoa de Hortelã, faixa 10, Bosco Leão. Inclusive tem uma versão de Alvorada Piano Bar, que é muito interessante. Por né? exemplo, essa música aí, Piano Bar, que eu acho que eu pequei muito em cantá-la. Pequei muito. Porque não combina com a tua voz. Não combina com minha voz, é uma música que eu atmosfera. Eu cheguei a oferecer essa música, inclusive, para o Cláudio Neder, entendeu? Cláudio, porque sim. eu acho que ele é um cara que canta bem, Sim. tudo, e ele ficou de ver, mas segundo ele não teve tempo de assimilar e tudo. Ele disse: essa tua música é muito bonita, mas ela é muito... tem uma característica que você tem que saber achar realmente o vocal, porque ela é muito cheia de nuances de notas e tal. Entendi. Então, realmente foi uma música que eu pequei em gravar minha voz aí. Eu acho que não combinava com ela tudo. Mas... Antes de encerrar, mas ficou boa, eu gosto. Tá. Obrigado, mano. Problema meu, eu gosto. Problema teu que não gosta, eu gosto. Antes de encerrar, a Chá de Flores tem as suas páginas nas redes sociais. E se o pessoal quiser ouvir os discos, pode ouvir os discos nas streamers, como é que é? Você pode achar no YouTube e procura no Roda Gigante, entendeu? Que inclusive é do Marcos Terra Nova. Então, ele trabalha para mim nessa parte, assim. Ele me pediu e eu disse: tá, tudo bem, então organiza aí. Tá todos os 3 discos. Tem clipes, acho que tem uns 5 a 6 clipes. Tem um clipe até que o Pita tá, que é da música... aquela... Por sinal, é uma das que eu mais gosto, né? que a gente vai tocar, que abre o disco, que é... Um Tiro de Um Misericórdia. Tiro de Misericórdia, tudo. Tem um clipe dessa música e tá tudo na internet. Vocês podem achar lá, tá? Legal. Mais uma vez, quando o show? Hora? Dia 17 de junho, lá no Condado Pub. Na Alvorada. Alvorada. Comecem a chegar a partir de 9, porque provavelmente 10 horas o Valdemar faz um show de 1 hora e 11 horas a gente entra. Beleza. Para todo mundo aí. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Muito obrigado, Bosco Leão. Pita. Valeu. Muito obrigado pela presença. Obrigado a todos que estão nos agradeço. vendo. Tal. Nós somos a Chá de Flores, uma banda genuinamente manauara. E autoral. E autoral. É muito Autoral. importante dizer isso, né? Toda E quem vez que você sabe- fala isso, eu acho legal quando você fala isso. Eu sou muito, Eu muito... eu adoro quando você fala isso. Tem que ser autoral, tem que dar o seu recado, né? Copiar o que é dos outros. 27 não anos vale a pena. estamos dando esse recado aí para vocês. É isso aí. Então, essa foi a primeira edição do programa Obrigado, Made in pessoal da Brasil. produção aí. O pessoal da Tá, produção valeu. sempre hein? em cima, sempre muitos competentes, né? E Total. você que está ouvindo ou está vendo o programa, esse é o primeiro programa do Made in Brasil, eu sou o Marco Antônio Ribeiro, e não esqueça de seguir nas redes sociais a Start TV, tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram, e tem muito conteúdo legal para você curtir aqui nesse canal. Não esqueça, próximo programa a gente vai trazer outra banda aqui, que eu acho que é Tudo Pelos Ares, mas não tenho certeza ainda. Então a gente deixa essa surpresa para o próximo programa. A gente se vê por aí, tá bom? Grande abraço. Tchau. Rock and roll! Tchau.